Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, vivenciando este tempo quaresmal, a liturgia da palavra vem nos trazer leituras tão significativas, tão pertinentes, tão necessárias para a nossa vida de fé, sobretudo para vivermos o tempo quaresmal. Volto novamente a dizer da quarta-feira de cinzas, quando ouvimos sobre o jejum, a esmola e a oração. E hoje nós vamos ver pela palavra a importância da oração, a importância do pedir as coisas ao bom Deus. Vamos ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, certamente conseguimos perceber pela leitura do Evangelho que a nossa oração tem o sentido do pedido. Claro que muitas vezes rezamos agradecendo, mas o que o Evangelho hoje quer nos mostrar é a oração através da qual fazemos pedidos a Deus. E lembrar que sempre que pedimos alguma coisa, nós precisamos agradecer. E são estas duas formas de nos relacionarmos com Deus: pedir e agradecer. Às vezes pedimos, recebemos, mas não agradecemos. São dois modos de oração muito gratos a Deus. A retidão, vejam, a retidão de intenção ao pedir. É preciso que haja humildade, é preciso que haja perseverança na oração. O Senhor sempre nos atende, sempre nos atende. Precisamos procurar sempre estar atentos ao tempo em que as coisas acontecem. Mas vamos refletir, porque às vezes a gente pede alguma coisa e não recebe, mas o Senhor nos dá a força para suportarmos, passar pelas dificuldades pelas quais nos são colocadas pela vida, pelo tempo e por aquilo que vivemos. Diz o Evangelho: pedi e recebereis. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei à porta e ela se abrirá. Nos parece que nós passamos boa parte de nossa vida sempre pedindo alguma coisa a alguém, não é? Às vezes pedimos uma ajuda numa coisa, uma ajuda em outra, às vezes financeira, às vezes um aconselhamento,
às vezes uma palavra de amor, de carinho, mas parece que sempre nós estamos pedindo alguma coisa a alguém. E isto é bom, porque isso mostra que nós nos relacionamos com as pessoas. E relacionar-se com o outro é de suma importância. E pedimos porque necessitamos. Ninguém pede se não necessita. Então, quando necessitamos de alguém, nós nos reconhecemos desta forma e ao também agradecer àqueles que nos ajudam. O mesmo acontece quando nos referimos a Deus. Grande parte de nossas relações com Deus situam-se no âmbito do pedido. Sempre estamos pedindo alguma coisa a Deus. Sempre. Ao pedir, nós estamos manifestando a nossa insuficiência. Nós somos insuficientes para inúmeras coisas. E sabemos que Deus é suficientemente bom para nos ajudar em nossas necessidades. Quando pedimos, nós nos tornamos humildes. Além disso, é uma oportunidade que damos a Deus de mostrar-se Pai. Vejam, Deus também quer que peçamos a Ele, porque Ele é Pai. E o Pai costuma dar aos seus filhos aquilo que eles necessitam. Por isso o Evangelho diz: quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Você que é pai, mãe, se um filho lhe pede um pão, você vai lhe dar uma pedra? Ou então lhe dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Então vejam como Deus quer nos mostrar esta relação de necessidade de pedir, e o Pai nos dará aquilo que de fato nós necessitamos. E ainda Jesus diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. A importância do pedir, a importância da oração. Nós não pedimos por egoísmo. Claro que não. Na oração, quando nos colocamos de Deus, não agimos por egoísmo, nem somos levados por inveja de um ou de outro. Achar que o outro tem mais do que eu e por inveja eu peço a Deus que me ajude. Claro, não temos esta dimensão religiosa quando nos colocamos diante de Deus. Se pedimos, por exemplo, um favor material, nós devemos examinar na presença de Deus qual o verdadeiro motivo que nos leva a fazê-lo. Por que pedimos determinadas coisas a Deus? Por que será que nós nos colocamos diante de Deus pedindo? Porque confiamos. Mas temos que analisar a necessidade daquilo que pedimos. Porque às vezes pedimos coisas supérfluas, desnecessárias, que não vão nos acrescentar nada, só vão fazer crescer talvez a nossa soberba. Por isso, cuidado. Devemos pedir aquilo que é necessário para a nossa vida e a partir daí precisamos amar mais a Deus. É preciso que cada vez que nós nos colocamos diante de Deus, fazendo um pedido, a gente termine sempre dizendo: Senhor, que não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque às vezes não sabemos o que pedimos e achamos que estamos pedindo coisas necessárias, quando na verdade, diante de Deus, nós vamos ver que aquilo não há necessidade alguma. Mas devemos sempre estar neste sentido: Senhor, que seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. Procuremos orar, rezar, sempre com a confiança de filhos. Os evangelhos nos apresentam muitos casos de oração filial, humilde, perseverante. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos pelos evangelhos
pedidos a Jesus e Ele concede. Por quê? Porque vê que é necessário. Ele cura as pessoas porque a cura é necessária. Mas olha, é importante a gente saber que se não acontecer aquilo que nós pedimos, não é porque Deus não nos escuta ou porque não gosta de nós, mas é porque aquilo não seria bom para nós. E nós vamos perceber isso mais adiante, porque a gente reflete. A nossa vida nos leva a refletir e nós vamos perceber que, de repente, aquilo que pedimos não era necessário que tivéssemos. Vamos criar esta consciência da oração. E além de pedir, lembre-se, agradecer é uma das atitudes mais belas do ser humano. Você tem agradecido as coisas aos outros que lhe ajudam? Tem agradecido a Deus os benefícios que Ele concede? A vida, o ar, poder respirar. Nós vivemos esse tempo de pandemia que falta o oxigênio para as pessoas, falta o ar. E nós temos o ar e temos a possibilidade de respirar. Nós somos agradecidos a Deus por isso. Somos agradecidos pela nossa família, que tem dificuldades, que tem problemas, que tem erros, tudo. Mas é a nossa família que nós escolhemos, né? Então é preciso que nós saibamos aprender a conviver com aqueles que nós temos, com aqueles que Deus nos deu, mesmo que seja difícil. Às vezes parecem situações insuportáveis, mas peça a Deus que lhe ajuda, que te dê o Espírito Santo para te ajudar nesta caminhada. E claro, sempre pedir à Mãe de Deus, a Nossa Senhora, que nos ajude e proteja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.